O que a gente vai fazer com esse material depois? De repente virar um doc ou um material de apresentação, aí a gente tem que ver realmente o que sai disso, né, dessas conversas, para ver para onde que vai depois. Tá. Né? Então a primeira fase é só esse registro. Tá. Né? Bom, vou pôr pra gravar aqui. Tá. Aí vou só bater uma palminha aqui para ajudar o pessoal da edição, né? Esse é o primeiro dia, take 1. Bom, Miguel é nascido a que dia? 22 de março de 1945, em Ponte Nova, Minas Gerais. Eu sou Miguel João Jorge Filho. Mudaram para que eu virasse Miguel Jorge jornalista, o que deixou meu pai triste, inclusive. Aprendi a ler com o Jornal do Brasil, sem ir para a escola. Eu tinha 4 anos. Toda referência, você ouvia as rádios do Rio, Rádio Nacional, Rádio Marinque Veiga, Rádio não sei o quê, e você lia os jornais do Rio. Eu sou Flamengo até hoje, por isso. São Paulo é um negócio assim que você nunca tinha ouvido falar. São Paulo? Que diabo será São Paulo? Campinas? Menos ainda. Menos ainda. Campinas tinha 3 cinemas só, nessa época. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17. Eu fiquei um mês, quando eu 7 anos na faculdade. Depois eu comecei a trabalhar no jornal, no Brasil, com 18. Eu comecei em maio. Maio do mesmo ano? No mesmo ano, em 63. E só tinha uma escola de jornalismo na época, que era a Casper. Profissão de boêmio, de pessoas pouco sérias. Os grandes jornalistas da época, mas muito conhecidos, eram o Davi Nasser e outros. O Jaci Chateaubriand, que era o máximo, né? Tanto que meu pai ficou muito infeliz quando ele soube que eu tinha ido fazer faculdade de jornalismo. Eu morei na Martins Fontes, em frente da Delegacia do Trabalho, que era perto para ir à faculdade, e eu passava todo dia, era o meu sonho um dia, sonho muito longínquo, de trabalhar no Estado, porque à noite eu ia lá na Martins Fontes, tinha as grandes janelas do Estadão que eles abriam, que era muito quente, né, as máquinas rodando, e eu via o jornal rodando, né, nas rotativas. Né. Então, Eu ficava fascinado. E eu precisava tirar a carteira. E morando no mesmo prédio, eu conheci o sujeito que era o camarada que fala lá na frente assim, 3x4, a biografia, né? Que ficava cantando, como o pessoal da 25 de março. Aí ele chama Coloral. Eu falei, Coloral, eu preciso tirar a carteira de profissional. 4 dias depois ele me entregou a carteira marrom, tem ela aí. Aí eu peguei a carteira, estava assim, ajudante. Falei, pô, Coloral, que negócio é esse aqui? Tá ajudante? Falei, ajudante pedreiro, porra. Eu falei, mas como assim, ajudante pedreiro? Ele falou assim, pô, eles dão registro estudante. Estudante é profissão. Porque eu não tinha realmente nenhuma profissão. Eu tinha 18 anos e fiquei com essa carteira. E eu trabalhei na Gazeta como redator, não sabia nada. Né? Sabia escrever porque era um bom aluno de um colegial, inclusive um bom aluno de português. Mas aí fazia aquelas pequenas noticinhas de uma espécie de um resumo, né, do noticiário internacional e tal. E o Giornelli era muito esperto. Como ele conseguia convencer você e outros alunos a irem para a Gazeta? Ele falou assim, olha, vocês vão trabalhar de graça, vocês vão ser estagiários, mas vocês vão ganhar uma carteirinha de jornalista. Com isso vocês poderão entrar no cinema, no teatro e tal. E todo mundo achava o máximo aquilo. O salário era esse? O salário era esse, era carteirinha de jornalista. Né? E eu fiquei lá até maio, quando eu vi no mural da faculdade um aviso do Jornal do Brasil dizendo que estava aceitando contribuições, não existia a palavra freelancer na época. Né? O Jornal do Brasil já era o grande jornal da época, já tinha começado a grande revolução do jornalismo, o Alberto Dines como editor-chefe, né? E outros grandes, o Jânio O de Freitas. de Freitas, né? Como um dos Amilcar de Castro. Né? O Jornal do Brasil era um jornal tipicamente comercial. Ele, na primeira página, ele tinha um L de anúncios classificados, que começava do lado esquerdo e ia por baixo. E algumas notícias ali, mas era um jornal basicamente classificado, e eles mudaram tudo. O Amilcar tirou os fios, então ele ficou um jornal sem fio, tiraram os anúncios da primeira página, aquela coluna de anúncios da primeira página, ficou um jornal muito bonito esteticamente, né? E mudou o tipo de redação, implantou-se o lead, e era o lead invertido, você começava com o lead, o que, como, quando, onde, porquê, aí você punha o intertítulo e começava a história, então, a partir de uma cronologia. Não, a matéria do dia a dia não ia assinada. A única matéria assinada que aconteceu comigo
foi quando Charles de Gaulle viria visitar o Brasil. Ele veio para o Brasil em 63. E em Campinas estava asilado o Georges Bidault, que tinha sido importantíssimo na Segunda Guerra como aliado do de Gaulle. De Gaulle ficou em Londres e fazia aquele programa de rádio, Ici Paris, que era um programa da chamada resistência à invasão ou ocupação nazista na França. Mas o Bidault era um responsável pela resistência, pelos maquis franceses. Então ele era um sujeito que participou realmente da guerra. Tanto que a foto do de Gaulle cruzando o Arco do Triunfo, quando tomaram a França dos nazistas, o Bidault está ao lado dele, o Georges Bidault, que foi primeiro-ministro. Os dois se divergiram porque o Bidault era contra a liberação da Argélia. E ele era o chefe da Organisation de l'Armée Secrète, a Organização do Exército Secreto, que lutou contra o governo francês, do de Gaulle, porque queria dar liberdade para a Argélia. E para não ser preso, o Bidault fugiu para, acho que Portugal, ou coisa parecida. Com medo de ser deportado, ele veio para o Brasil. Ele conseguiu asilo no Brasil e foi morar em Campinas, que tinha uma pequena colônia de franceses e belgas. E eu tinha um grande amigo que tinha estudado comigo, que o pai dele era belga, que tinha um grande restaurante. Você lembra o nome do restaurante? Lembro, era Armorial. 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 E fiz uma entrevista com ele. Foi a única entrevista que o Bidault deu no Brasil. Ele era proibido de dar entrevista pelo asilo. O Jornal Brasil publicou aquela entrevista que foi publicada por todos os jornais do mundo. Foi um furo mundial. Um furo mundial. Embora as matérias não fossem assinadas, né? Porque era uma coisa de menos importância. Ademar. Era Ademar de Barros, o governador. Ele foi fazer uma visita ao governador de Minas, então ele foi num avião e nós fomos o outro, jornalista no outro avião. Em 64 o Ademar foi caçado. E aí nós fomos, pegamos uma tempestade, uma coisa infernal. Foi a minha primeira viagem de avião, né? Puta, foi um inferno aquele bicho que sacudia todo. Como ele era? Era um bimotor, Bimotor. um bimotor com 8 lugares, 10 lugares. É. E estava lá o Correia Neto, que era o chefe da assessoria de imprensa, e alguns outros repórteres lá. Né? Sacudiu, aí clareou, nós ficamos tranquilos, ficou todo mundo tranquilo. E um fato interessante, que no meio da viagem, o Correia Neto, esse jeito, ele pegou, deu um envelope para cada um. Peguei o envelope, abri o envelope, um monte de dinheiro, que eu não contei quanto era. Né? Dinheiro vivo, não? Dinheiro vivo. Eu falei, ô Correia, o que é isso aqui? Não, isso aí é a ajuda de custo para vocês. Eu falei, não, de maneira nenhuma. Não posso aceitar isso. Quando esse souber, estou demitido. O Jornal Brasil cobre todas as despesas, não tem esse negócio de despesa. Eu fui o único. Não tinha essa coisa de compliance, esse negócio daquela época. Eu falei, não, isso aqui não pode estar certo. Como é que o cara dá dinheiro para o repórter, né? E tinha aquela história do Odebrecht, né, que todo mundo sabia, né, que não era flor que se cheirasse. Isso acontece até hoje, né? O Júlio Neto, que era o filho mais velho, o Júlio Mesquita Neto, do Dr. Julinho Mesquita, já estava dirigindo o Estadão, que era o filho mais velho, e a decisão sempre foi o filho mais velho dirigir. O Carlão era o diretor da edição de esporte, que saía todo domingo, que não era muito levado a sério, porque era um negócio de esporte, os Mesquita nunca foram muito interessados nisso, né? E o Rui dirigia o Departamento Internacional, e era muito inteligente. Aí resolvem fazer um jornal que seria dirigido pelo Rui, que seria o Estadão da Tarde, chamado Jornal da Tarde. O escolhido para fazer isso, que já estava dentro da empresa, foi o Mino Carta, que já tinha o início do Jornal da Tarde, seria a própria edição de esportes. E dito e feito, começou o Mino então a preparar a equipe, chamar as pessoas para fazer o Jornal da Tarde. E o Mino, ele era diretor da Quatro Rodas, da editora Abril, que era uma pequena editora. Só publicava o Mickey, o Pato Donald, ficava ali na rua Quirino de Andrade, numa esquina, no quinto andar. Não tinha nada, imagina. Era só 3 publicações infantis ou 2, e a Quatro Rodas. O Mino não conhecia jornalistas. Aí o que o Mino fez? Ele escolheu todos os editores do Jornal da Tarde entre o grupo que trabalhava com ele na edição de esportes. Sabe? Era o Nelson Lemos, o Ulisses Alves de Souza. E aí ele chamou o Murilo, eu não sei porquê, ele conhecia de nome, para ser o segundo dele no jornal. E quem montou a equipe realmente de repórteres, de redatores do jornal, foi o Murilo, que conhecia, tinha trabalho da Folha, trouxe alguns
da Folha, trouxe 2 ou 3 do Rio de Janeiro e contratou 9 dos 10 da sucursal de São Paulo, Do JB. do JB. Acabou com a sucursal. O único que ele não contratou, que era o Ibrahim Ali Ramadão, a grande figura, todos os do Murilo eram os redatores, repórteres especiais, mas todos os chefes de seção Era um domingo. eram do Mino. O Mino tinha escolhido porque eram os homens de confiança dele. Tinha que dar muito isso no jornal, né? Você ia para um outro jornal, levava a turma dele toda, né? Para ocupar todas as editorias. Aí o Murilo levou os 9. Tanto que o Murilo ficou tão louco da vida com essa debandada geral, que ele disse que ele nunca mais contrataria nenhum paulista para a sucursal. E trouxe todo mundo do Rio. Inclusive o Mário Ribeiro, que depois foi diretor da Playboy. Trouxe Mário Andrade, não Mário Ribeiro. Mário Ribeiro era um dos mineiros que o Murilo trouxe em Minas. O Maurício Kubrusli. E fizemos o Jornal à Tarde. Mudou totalmente o estilo. A diagramação, que era o Murilo, a cabeça do Murilo toda, era o Murilo, realmente, né? O próprio texto foi o Murilo que deu o corpo, aquele texto todo diferente, né? O texto era tão diferente que eu me lembro de, por exemplo, que foi muito comentado entre nós, um repórter querendo ser criativo, de esporte, ele falou do jogo, contou coisas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tinha muito negócio do side no Jornal à Tarde. Você contar o que estava acontecendo ao lado da notícia. Não podia ter essa coisa de o que, como, onde, quando, porquê. Ele falou do jogo, falou do juiz, falou do bandeirinha, falou do técnico, falou dos jogadores e não tinha o resultado do jogo. E saiu assim. Saiu assim. Só fomos perceber quando sua mulher no dia seguinte, todo mundo caiu em cima dele e tal. Por exemplo, se você fosse assassinado, você não dizia que não sei quem foi assassinado, você começava a dizer assim, José saiu de casa às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Pegou o ônibus e tal, chegou lá, desceu, foi andando pela rua, distraído, tranquilo e tal. De repente, ele foi morto. A base desse novo processo, que era novo no Brasil, era o New Journalism, que já tinha nos Estados Unidos. Que o principal já era, né, o Gaitalize. Tá. Todos nós andávamos com o Gaitalize embaixo do braço, né? Ele foi a escola do JT. Ele, Hemingway, foi o Murilo. O Murilo. O Murilo também. O Murilo foi a alma sempre do JT. E aí o jornal foi um enorme sucesso. E um sucesso que teve também origem em outras causas a mais do que o próprio jornal. Primeiro, nós percebemos que havia uma enorme dificuldade para vender jornal às 3 horas da tarde. Você punha nas bancas às 3 horas, a maioria das bancas fechava às 6, 6 e meia. E o trânsito em São Paulo naquela época era um inferno, porque tudo era no centro de São Paulo. Então as peruas do jornal, eram os Rural Willys, não conseguiam chegar às bancas. Era uma coisa de louco, né? Aí o jornal foi 2 horas, 1 hora, meio-dia, 11 horas da manhã, 10 horas da noite já foi diminuindo cada vez mais o fechamento do jornal e a chegada do jornal às bancas, né? E aí aconteceram coisas que não foram planejadas. Por exemplo, eu já nessa época, eu era um repórter especial de educação, uma espécie de um subeditor. Então eu tinha 3 repórteres meio focas fazendo educação. E um dia, um diretor do jornal, chamado Zé Maria Homem de Montes, que foi um diretor muito forte do jornal, tinha sido secretário antes da intervenção do Getúlio no jornal, no tempo do Ademar de Barros, ele entrou na redação acompanhado de um cara jovem e falou, Miguel, eu quero falar com você. Era um bom sujeito esse Montes, gostava muito dele. Pois não, doutor Montes, o que é? Então, vamos sentar aqui. Ele sentou, vou te apresentar aqui o professor João Carlos de Gênio, do Objetivo, e ele foi fazer uma proposta para mim, mas como é da área de redação, então vocês é que tem que decidir. E você que cuida de educação, eu trouxe para você. O que é? Ele quer fazer um negócio que é o seguinte, eles entram, em seguida recolhem a prova, eles correm aqui para o jornal, não tinha moto naquela época, né? Vinha de carro, corre de ser um Fusca. Correm para o jornal, tem uma equipe de professores no jornal, eles corrigem a prova e a gente dá no jornal. No mesmo dia. Antes de terminar o vestibular, o jornal saía com o gabarito. Com o gabarito, com a correção. Isso aí ia pôr o ovo em pé, né? E aceitamos, fizemos. Demorou um pouco para organizar tudo, montar a equipe, levar a equipe para lá, não sei o quê. Bom, o jornal à tarde explodiu entre os estudantes. Porque aí você fazia o jornal e as peruas do jornal levavam diretamente onde estão sendo feitos os exames.
que era na USP, no Mackenzie, não sei o quê. E os estudantes saíam da prova, pegavam o jornal ali na hora, e virou o Jornal dos Estudantes, que fez aumentar a tiragem do jornal e começou a criar esse espírito do Jornal à Tarde, que era um jornal de jovens. O Murilo era mineiro, e o Murilo tinha trabalhado em jornal em Belo Horizonte, antes de vir para São Paulo, para a Folha. Aí o Murilo trouxe, no Diário da Tarde foi o grande celeiro de gente. O Ivan Ângelo, o Mário Ribeiro, que eu falei agora, o Moisés Rabinovich, o Carlos Chagas, vieram trazidos pelo Murilo, que era chamado Grupo Mineiro. Entendi. De vez em quando falava assim, você é mineiro? Então você é do Grupo Mineiro. Eu ficava duro de explicar, eu falava, tudo bem, deixa lá. Mas na prática você não era desse grupo. Nunca fui. E o Rui, muito inteligentemente, nunca deixou que o jornal fosse o grande jornal de notícias, que concorreria com o Estadão. Então sempre foi um jornal revista, digamos assim. O Jornal à Tarde era um jornal para você ler mais calmo, tranquilo, em casa, no fim do dia, com reportagens grandes, né? Então, por exemplo, os repórteres de polícia, eles escreviam a novela policial. E foi o grande sucesso do Jornal à Tarde, foi esse. Então, em Eu já 71, tinha 6 anos. quase 6 anos de jornal, quando você se torna o chefe de Chefe de reportagem. reportagem. E era uma coisa incrível, porque eram 30 repórteres. Era um número respeitável de repórteres, né? E você cobria tudo. E era interessante porque todo dia, às 6 horas, tinha uma reunião do Murilo, do Ivan Ângelo, que era o subeditor-chefe, né? Subdiretor de redação, com todos os editores e o chefe de reportagem, para decidir o que sair na primeira página no dia seguinte. Então você vendia, o chefe de reportagem vendia a matéria, para ver se seria manchete, se iria ocupar uma última página inteira, se seria uma grande chamada na primeira página. Depois de 2 anos, eu fui ser editor na época chamava Nacional, que era política e economia. Fui chefe do Olavo de Carvalho, o famoso Olavo de Carvalho, o guru Olavo de Carvalho. Ele era redator, completamente louco, bom redator, mas já era louco de pedra, era um pouco de esquerda, socialista, sabe? Tinha sido do Partido Comunista durante 2 ou 3 anos. Você vê que ele tem uma virada incrivelmente grande na vida, né? Naquela época a gente usava muito da Nacional, porque é política nacional de Brasília, muito material de telex, material das sucursais. Então você recebia aquele monte de telex, e então era ele, o Gilberto Mansur, que depois foi editor da Status, durante muito tempo, diretor da Status, o Baldino Dias, que era um excelente redator, um apoio, eu nunca vi. Ele pegava 4, 5 telegramas, e em 40 minutos ele escrevia uma bela matéria. Sabe? Era uma coisa incrível os redatores daquela época. Fiquei lá durante um bom tempo, até que veio um milagre econômico, em 73, 74, lá por volta de 75, por aí. O Rui decidiu dividir a sessão em 2, economia e política. Aí eu continuei na sessão, mas eu ia editando a política. E aí foi criada a editoria de economia. Aí vieram o Celso Ming, Marco Antônio Rocha, para serem o pessoal da economia. E você ficou cuidando só da política. Isso foi ali por 74? 77. Então foram 12 anos de Jornal da Tarde. 12 anos de Jornal da Tarde. E aí, chamado para coisa, E como foi esse convite? Quem chamou? Foi um almoço, um café? Como... Não, esse convite foi uma coisa muito estranha. O Rui estava de férias. E a Lourdes me ligou e falou assim, Miguel, o Júlio Neto quer falar com você. Eram 3 horas da tarde. Eu estava lá na redação da CQ. Eu dava aula de manhã no Objetivo, de jornalismo informativo. Saía do Objetivo, corria lá para a editora. Da editora eu saía correndo pro jornal, pela Bandeirantes e Marginal. Tinha 3 empregos, né? Imagina, que loucura que era, né? Eu peguei o carro, eu tinha uma Belina, eu era meio velho, eu fui lá, falei, o que será que aconteceu? Eu fiz alguma bobagem na edição nacional, pensando o que aconteceu, o que saiu no jornal hoje, né? Isso aqui. Cheguei lá, eu me lembro que eu usava uma pulseira grossa, de prata, né? Tava de camisa normal, né? Porque no jornal ninguém usava paletó, né? Aí cheguei lá, fui falar com o Júlio. Falei, o que foi, seu Júlio? Bom, como você está sabendo, o Clóvis, que era o Clóvis Rossi,
ele pediu demissão do cargo de secretário, ele chamava de secretário, que era o editor-chefe. Né? Falei, pois é, então nós estamos com esse problema aí, nós precisamos substituir o Rossi, eu estou te convidando para o lugar dele. Assim, pô. E eu me lembro que a hora que eu sentei na mesa, na cadeira, assim, eu pus a mão, eu vi a pulseira, eu cobri a pulseira. Porque eles são todos, né, os mesquitas, todos formais, né? E eu, moleque, né, eu tinha 32 anos. Pô. Falei, olha, Júlio, é o seguinte, essas coisas a gente não pensa muito. Ou você aceita ou não aceita. Eu aceito. Falei, ótimo, então você já vai pensando o que você vai fazer, na segunda-feira a gente se reúne e eu já te apresento pro pessoal. Falei, acho que não precisa, mas em todo caso tem que apresentar como novo chefe de redação, né? Tinha uma crise política dentro do Estadão, muito séria. No Jornal à Tarde também, porque o Estado tinha feito um empréstimo para construir o prédio lá na Marginal. O único lugar que o Estado conseguiu foi o Banco de Boston, porque o Delfim, que era o ministro da Fazenda, chamou o Júlio e falou, Júlio, vocês pediram um empréstimo na Caixa Econômica, porque era o único que teria condições de dar a Caixa Econômica. Não vai sair. O governo não vai deixar sair o empréstimo. Aí eles foram ao Banco Boston, que só exigiu a assinatura dos mesquitas, não exigiu garantia nenhuma. E que eles não saíssem, se eles saíssem do jornal, eles teriam que continuar trabalhando no jornal. Aí pegaram, na época não era um empréstimo voltoso, eram 20 e poucos milhões de dólares. Aí aconteceu uma tragédia. O Delfim fez uma mudança cambial. Desvalorizou o cruzeiro em 30%. O dólar aumentou 30%. Pô, o Estado ficou com a dívida impagável. No meio de uma construção, aquela confusão. Antes de depois organizarem uma coisa de debênture, que várias pessoas compraram debênture, inclusive o Antônio Emílio de Meirelles, que coordenou isso, eles se reuniram e falaram, tem que cortar as despesas em 10%. Cortar em pessoal, redação, administrativo e tal. O pessoal do Estado, que era tinha muita gente da esquerda no Estadão, inclusive do Partidão, se recusaram a cortar. O Rossi entregou uma carta de demissão, não de demissão do jornal, de demissão do cargo. Tá. Entendeu? Que é um negócio mais ou menos tranquilo, né? E aí ficava um tumulto, tinha assembleia da redação todo dia e tal. Eles não queriam trazer alguém totalmente fora da folha. Abaixo do Ivan era eu. Entendi. Que tinha também uma boa relação com os filhos do Rui. Aí ele me chamou. Eu tive um enorme problema, né? Porque a grande disputa na imprensa de São Paulo não era o Estadão com a Folha, não era o Jornal à Tarde com o Diário, era o Estado e o Jornal à Tarde. Até porque todos os jornalistas do Jornal à Tarde ganhavam muito mais do que os jornalistas do Estado. Foi o primeiro jornal a ter vários homossexuais, várias mulheres. O Estadão só tinha uma mulher no Estadão que era uma tradutora. No meio de quantos? 250 pessoas, que era o quadro que eu recebi quando eu fui para lá. Quando eu estava no Jornal à Tarde, na chefia de reportagem, o Ricardo Couto era o chefe de reportagem do Estadão. Aí o Ricardo chegou um dia lá, sentou e falou, eu estou com um problema. Sabe a Adélia Borges, era a primeira mulher, a única mulher que ia entrar no Estadão. Fui lá falar com o Júlio para contratar ela, ele falou assim, de jeito nenhum. Não deixou contratar? Não deixou contratar. Aí falou, nós vamos perder a Adélia. Faz o seguinte, pega ela, dá umas boas matérias para ela fazer, assina a matéria dela para Chuchu. Aí eu vou chegar lá por ele e falou assim, Júlio, o Jornal à Tarde vai contratar a Adélia, não podemos deixar, pô. Pois você sabe o que aconteceu isso? Foi assim, né? Foi assim, ela fez várias matérias de parenteira com assinatura, não sei o quê, o cara, a gente chegou lá e falou assim, Júlio, pô, vou contratar a Adélia, é a melhor repórter que apareceu aqui. Aí o Júlio falou, não deixa não. Imagina como é que era a disputa, hein? Para não deixar o Jornal à Tarde contratar, o Júlio mandou contratar ela do Estado. Foi a primeira mulher jornalista do Estadão, a Adélia Borges. O Estado era tão ortodoxo que não tinha nenhuma mulher da redação. A única mulher que tinha era uma tradutora, a Hilde Feber, que era caricaturista do jornal, que era a mulher do Cláudio Abrão. O resto? Só homem. Não tinha uma jornalista mulher. E aí também era um jornal, comparado ao Estadão, tinha o próprio modo de se vestir desses jornalistas era totalmente diferente. Não, é incomparavelmente diferente. O Estadão era terno e gravata. Não terno e gravata, porque todo mundo tirava o paletó, punha o paletó na cadeira, gravata e camisa branca, né? E as mesas do Estadão eram de metal.
e eram mesas antigas, então uma parte delas era meio enferrujada. Então a maioria tinha um negócio de plástico que vinha até aqui para não sujar A manga. a manga. Tinha, por exemplo, o seu João do café, que servia um carrinho de café, ele ia de mesa em mesa, tirava uma xícara, punha o pires, punha a xícara, tinha uma xícara com coisa dourada assim, aquele emblema do cavalo com o arauto, né, anunciando, servia de mesa em mesa, ia servir de mesa em mesa, todo mundo. Perto do Jornal à Tarde, é a coisa mais obsoleta que você pode imaginar. E o JT era o... Era o contrário, todo mundo é ponche conga, sandália, cabeludos e vários gays, né? Tanto que tinha um corredor que unia os dois jornais, tinha as fotos de todos os velhos diretores do Estadão. Chamava-se de túnel do tempo, porque você ia passava de um lado para o outro, você voltava 40, 50 anos. O doutor Julinho, né, o Julinho, o pai do Rui, do Júlio Mesquita, ele recebia visita de senadores, de polícia e tal. Ia à redação, mostrava a redação do Estadão, né, todo mundo sério, engravatado. Aí ele chegava no corredor, esse corredor, ele entrava no corredor, chegava no fim do corredor, ele olhava assim, engravatado e falava assim, esses aí são os meninos do Rui. E não entrava, acho que de medo. E voltava, levava as meninas embora. É quase impossível isso, né? Uma redação que trabalha unida, digamos assim. Trabalho unida. E todo mundo tinha o propósito de fazer o melhor jornal do Brasil. Que eu acho que era esse o fio condutor desse grupo todo. Assim, isso durou quanto tempo? Uns 12 anos? Ah, durou mais. Eu estive lá até 77, saí, ainda continuou esse espírito durante muito tempo. Muito tempo. Do Jornal à Tarde. E tinha um bar do Hotel Jaraguá que era famosíssimo. Se reunia todo mundo para o happy hour, que não chamava happy hour na época, todo mundo se reunia, políticos, jornalistas, empresários, pessoal de teatro, né? Mas tudo gente já proeminente, digamos assim. E um dos frequentadores frequentes do bar era o Carlão Mesquita, Luiz Carlos Mesquita. E ele sempre assustava os frequentadores com alguma coisa diferente. Uma delas, ele ganhou um pinguim de presente, ele levou o pinguim para o bar, um pinguim, um bicho vivo. Ele amarrou uma corda no pé do pinguim, levou o pinguim para o hotel, pôs ele no balcão e ficava lá com o barbante para o pinguim andar. Imagina o bêbado olhar de repente e passar um pinguim na frente dele no balcão. Tem outras histórias de bicho. Ele ganhou também um leão. Aí tinha o Antônio Camargo Mendes, que era o sujeito que tinha uma coluna de sinofilia no Estadão, toda quinta-feira, e também fazia a parte da funerária, o obituário. E era tudo tradicional, só usava terno. O Carlão chama o Toninho. Falou, Toninho, pois não, seu Carlão, você vai levar o meu leão lá no Clube Nacional para ele andar lá nos jardins. Pô, o cara foi de Fusca, no Fusca da reportagem, no banco traseiro, com o leão no colo. Para passear? Para passear. O leão arranhou ele todo. Imagina o cara carregando um leão no Fusca. O Carlão era completamente louco. No Jornal da Tarde ainda gostaria de contar essa história. Foi um repórter fotográfico que flagra um lançamento da Chrysler. É isso, um Dodge? Não, era o fotógrafo, sim, era o fotógrafo, mas quem descobriu foi o maior jornalista de indústria automobilística do Brasil, Luiz Carlos Seco. E ele começou a fazer o chamado segredo de fábrica, que só tinha 4 rodas, o Jornal da Tarde e o caderno de automóvel do Jornal Brasil no Rio. Ficava escondido para ver se saía um carro novo. Naquela época, a Willis tinha uma chácara, chamada Chácara da Willis, depois virou a Chácara da Ford. Aí esse jornalista, o Seco, aliás, eu acho que foi a primeira vez que se usou um helicóptero em São Paulo para fazer uma cobertura jornalística. Ele tinha um amigo piloto, conseguiu que o Jornal da Tarde pagasse pelo menos o combustível do helicóptero. Eles foram lá fotografar o que seria o lançamento da Chrysler, que estava lá embaixo sendo fotografado. Por exemplo, a questão da capa que você falou. Eu lembro de capa memorável de Jornal da Tarde. Durante a guerra do Vietnã, tem uma foto que todos os jornais deram, mas deram pequenininho. O Estado deu, a Folha deu, todo mundo deu. O Murilo abriu a página inteira do Jornal da Tarde, não tinha mais nada a não ser o logotipo e a foto daquela menina correndo nua. Sim, do ataque de Napalm. Do ataque de Napalm, ela queimada, a capa inteira. Foi uma coisa chocante aquilo. Inteira, de cima a baixo. Só tinha o logotipo e a foto inteira. Todo mundo falou daquilo há muito tempo. Outra foto, por exemplo, quando pegou fogo a Volkswagen no ABC. Teve um puto incêndio, tinha uma foto de helicóptero, aquela coisa enorme pegando fogo. O Murilo deu a primeira e última página juntas. Quando o Mao
diziam que o Mal estava doente e tal, ele resolveu mostrar que estava doente e resolveu nadar, né? E todo mundo disse que tinha alguém embaixo da água segurando ele, né? Já estava com 80 e tantos anos, muito mal. O Murilo também deu uma página quase inteira para o Mal nadando, né? O presidente Mal. Ninguém fazia isso, não no Brasil e nem no exterior. Era revolucionário. Era revolucionário. Mas E tinha outras coisas, mesmo depois do Murilo. Por exemplo, o que está hoje é diretor de jornalismo da Bandeirantes, o Fernando Mitre. Ele foi um dos editores-chefes do jornal. O famoso nariz do Maluf, da Paulo e Petro, que o nariz ia aumentando cada dia aumentava um pouquinho, até que chega um dia que o nariz toma conta das duas páginas, da primeira e última página. Porque não cabia mais o nariz na primeira página. Então ele abre a última página e o nariz toma conta das duas páginas do jornal. E essa história da Cláudia, a repórter, que era bonita? Ah, Cláudia Dias Batista de Souza, era a paixão de todo mundo na redação. Ela estava desde da primeira leva? Não, ela chegou depois. Ela chegou em 68, por aí. Tinha 21, 22 anos. E tem uma história muito engraçada com ela, que é do Vani Yamazaki, o que a gente chamava de Wakamoto, né? O Jornal à Tarde usava muito aquela coisa de, para não ficar usando o carro dos motoristas, pegava o carro do repórter, do fotógrafo, né? E ele tinha um Fusca verdinho, até hoje. E eles foram fazer uma matéria para lá do Clube dos 500, na Via Dutra. E aí os dois entraram no carro, ela do lado, o Ivani com o Fusquinha. Chega a uns 80 quilômetros de São Paulo, falou assim, Cláudio, sabe que eu sou apaixonado por você? Falou, ô Ivani, para com isso, vamos embora, eu tenho que fazer uma matéria. Não, mas eu sou mesmo, então, não sei o quê. Vamos parar ali no Clube do 500, que o Clube dos 500 era um clube, que já não era mais clube, mas tinha um chalés que já alugavam. Não um motel, era um hotel. Vani, para com isso, rapaz. Pô, nós temos que ir embora, nós somos amigos, vamos embora. Temos que trabalhar, precisamos fazer a matéria. Ele parou o Fusca no acostamento da Dutra. Falou, te dou tudo que você quiser, né? Eu falei, ô, Ivani, para. Ele falou, te dou esse Fusca. Ela falou, Ivani, para com isso, vamos embora. Era boa repórter, escrevia bem, era preparada. E a Cláudia, depois que saiu do Jornal à Tarde, ela morava, no Pacaembu. E teve o show, os primeiros grandes shows que teve no Brasil foi da banda do Alice Cooper. E ela conheceu o iluminador do Alice Cooper. Se apaixonou por ele e os dois, ela foi embora com ele para os Estados Unidos. Ficou nos Estados Unidos um bom de tempo, depois separou dele, veio para o Brasil, e depois ela foi para a Suécia. Na Suécia ela acabou, foi presa, isso é fato conhecido, por isso que dá para contar. Com os esforços do Jornal à Tarde, especialmente do Rui Mesquita, embora ela não fosse mais funcionária, mas tinha sido uma boa funcionária, fazendo pressão no Itamaraty, no governo brasileiro, fizeram pressão no governo da Suécia, que, para não julgar e condenar a Cláudia, expulsou do país. Aí de lá ela foi para a Índia. Aí ela voltou um belo dia para São Paulo como monja budista de uma seita budista importante. E durante anos ela com o nome de monja Coen. Outra história que também chama atenção no que você escreve era do Fausto Silva, né? O Faustão, ele era um repórter, era setorista, né? Setorista do Corinthians. Corinthians. Não era freelancer, ele era registrado. E aí acontece essa situação do Goulart de Andrade. Ele tinha programa de televisão e sempre com o Capeta, que era o cinegrafista dele. Aí o louco do Goulart comprou 2 horas de televisão na TV Gazeta. Aí ele foi um dia lá conversar comigo, falou assim, eu queria ver se você fazia uma coisa comigo. Eu falei, o que é agora? Olha, eu tenho que fazer um programa de televisão. E uma coisa que eu pensei era eu vir aqui e entrevistar os seus repórteres para a gente ver o que vai sair no Estadão no dia seguinte. Aí ele ia lá, chegava lá com o Capeta, entrevistava o Renato Lombardi. E todo dia? Todo dia, isso no Estadão. Lombardi, o que amanhã tem no noticiário policial? Olha, tem isso, não sei quem, matou não sei quem, teve um assalto não sei quem, babá. Ele ia para o cara do esporte, perguntava, ia para o outro, não sei o quê. E já estava todo mundo com o saco cheio, porque ele ia às 7 horas da noite, que é a hora que o pessoal estava escrevendo a matéria, e estava o pau quebrando. Né? Ele fez um negócio com o Faustão. Ele falou, Faustão, faz você em vez de eu fazer. Você entrevista seus amigos. E o Fausto brincava com todo mundo. O Fausto mais brincava do que trabalhava. Ele enchia o saco da gente. Um belo dia, o Faustão é chamado para fazer o Perdido na Noite, na TV Gazeta. E
E o Teatro Gazeta, que é onde ele fazia o programa, era no prédio da Gazeta, na Paulista, onde funcionava também o Objetivo. E naquela época já tinha o Colégio Objetivo. O Fausto arrumou com o Digênio para que a hora que tivesse o programa, que era gravado à tarde, era tudo gravado, ele mandasse encher o teatro com os alunos do Objetivo. Os meninos, tudo de 14, 15, 16, do colegial, não do vestibular. E teve um caso muito engraçado, porque ele, quando foi convidado para fazer esse programa aí na Gazeta, ele tinha que trabalhar direto, né? Não podia fazer aquilo como freelancer. Aí ele foi falar comigo, eu falei, vou fazer uma coisa, você tira uma licença sem remuneração por um ano, e a gente vê o que acontece. 11 meses depois, ele volta, e o programa já era um sucesso. Ele já estava fazendo até merchandising no próprio programa e tal. E aí ele entra na minha sala, fomos conversar na minha sala. Eu falei, o que é, Faustão? Ele falou, não, você sabe, eu estou fazendo a licença de um ano, então vai terminar, não sei o quê, eu queria renovar minha licença por mais um ano. Eu não vou renovar a sua licença, não. Eu falei, como assim? Eu falei, vou demitir você. Porra, você tá louco? Você vai me demitir? Eu falei, vou te demitir. Por quê? Pô, que sacanagem. Eu falei, não sacanagem não. Faustão, teu negócio não é ser setorista do Corinthians. Seu negócio é televisão. Se você tiver uma licença, você vai ficar com o pé na televisão e um pé no jornal, achando que se der errado alguma coisa lá, você volta para cá. Você sai daqui, tira o pé daqui, porque você vai ter que se dedicar àquilo, para fazer aquilo dar certo. E demitiu o Faustão, e o Faustão deu no que deu. Uma outra passagem que eu acho que é muito interessante falar foi uma viagem de vocês para a China. Na verdade, foi uma comitiva de poucos jornalistas brasileiros, né? Só 3. O Evandro Carlos de Andrade, do Globo, o Boris Casoy, que era o editor-chefe da Folha, o diretor de redação da Folha, e eu, que era o diretor de redação do Estado. Deve ter sido em volta de 83, milhões de bicicletas e gente, as pessoas assim. Homens com o mesmo uniforme, aquele uniforme ou era azul ou era meio cinza, né? Só. Criança você quase não via na rua. Na China eram homens e mulheres. Outro que chamava a atenção demais era o Boris. O Boris Casoy, ele era loiro, usava óculos, gordo e mancava de uma perna, porque ele teve paralisia infantil. Era uma coisa impressionante. As pessoas andavam atrás do Boris. Elas paravam na esquina para atravessar a rua, eles queriam pegar o cabelo do Boris, para ver o que era aquele cabelo loiro daquele jeito. De óculos, olho azul, claro, que ele tinha. E tem um episódio interessante, nós estávamos em Xangai e fomos levados para ver o que na época se dizia que era o maior zoológico do mundo, que era o zoológico de Xangai. E fomos o Evandro, o Boris e eu. Aí chegamos no zoológico e nós sempre éramos acompanhados por alguém do partido. Todos os lugares que nós fomos tinha alguém do partido. Vigilância. Era um vigilante. Aí chegamos lá na jaula do panda, tinha lá 500 chineses, tudo olhando a jaula do panda. Aí chegamos, os 3. Aí alguém viu o Boris e cutuca o outro, olha para trás, e de repente estão os 500 chineses olhando o Boris. Ele era a atração. Ele era a atração. A China realmente era um país absolutamente surpreendente naquela época. Absolutamente fechado. Você pegou um momento muito tenso, né? Tanto o golpe em 64, a criação de uma redação com uma pegada diferente, mas todo esse ambiente político junto. Como você era politicamente? Você era... No Jornal da Tarde eu sempre fui muito independente, né? No Jornal da Tarde, por exemplo, nós tínhamos algum problema. Eu fui preso, eu, Inajá de Souza, o Ivane Yamazaki, quando o Lamarca fugiu de Quitaúna com a Kombi cheia de fuzil de FAL, né, e desapareceu, nós fomos fazer uma grande matéria sobre a fuga do Lamarca. Nós fomos para o Rio, localizamos o pai do Lamarca, que era um sapateiro. Fizemos uma grande matéria com o pai do Lamarca, contamos uma história, publicamos uma foto dele ensinando as moças do Bradesco a atirarem contra terrorista, né, que assaltavam um banco. Aí saiu uma página inteira no Jornal da Tarde e ainda não tinha censura. Não deu outra, né? Assinada. Texto de Miguel Jorge, Inajá de Souza e fotos de Ivane Yamazaki. Aí telefonam lá para o Rui, falaram, olha, levar a Polícia Federal, vai passar aí, porque os 3 têm que ir para a Polícia Federal. Tá vendo? Aí o Rui falou, chamou a gente e tal, não sei o que, falou, vocês fiquem tranquilos, não sei o que e tal, fomos. A polícia chegou, descemos, tinha lá uma perua, né? Aquelas peruas da Chevrolet, né? Que
que a Oban usava, né? Aí abri uma porta, estava lá dentro o cara que era o diretor de redação do Diário de São Paulo, não lembro o nome dele agora, estava já preso lá. Ficamos lá um dia e meio. As instruções não eram o seguinte, chegou o delegado e falou assim, quem que escreveu essa matéria aqui? Foi o Dr. Rui Mesquita. Como assim? O Dr. Rui Mesquita. Mas está seu nome aqui, mas não, isso aí é erro. Ele que escreveu. Aí pro outro, o Najara. Quem que escreveu essa aqui? Foi o Dr. Rui Mesquita. Era puto, né? Aí pegaram o japonês, coitado, que era o fotógrafo que estava lá. Quem fez essa foto aqui? Foi o Dr. Rui Mesquita. E aí não tinha o que fazer, né? Porque ia fazer o quê? Pendurar a gente, torturar. Fomos soltos, ficamos lá horas e horas, não fomos presos em cela. E essa história do Rui Mesquita mostra primeiro a coragem dele. E era uma coisa que o Vladimir Herzog e o Marco Antônio Rocha estavam na lista do velho, né, do Câmara Ferreira, do aparelho da Lapa, que foi estourado pelo DOI-CODE. Pegaram a caderneta e tinha lá vários jornalistas, várias pessoas. Entre eles estava o Marco Antônio Rocha, que era o Jornal à Tarde, e estava lá o Vladimir Herzog, que tinha trabalhado no Estado antes com o Cláudio Abramo, e que estava na Cultura, na TV Cultura. Bom, o Vladimir foi lá para o UBAN, para o quartel do Exército, né, na PE, levado por um funcionário da Cultura. Um amigo dele chegou lá, entregou lá, falou, pronto, tá aqui o cara, aqui, só chamaram, isso aqui. O Marco Antônio Rocha, o Rui Mesquita foi levá-lo, desceu lá no quartel, estava lá o sentinela, falou, eu quero falar com o oficial de dia aí. Aí o oficial de dia chegou, quero falar com o coronel. Aí veio um coronel. Marco Antônio, dá uma volta aí. O Marco Antônio deu uma volta assim, falou, você tá vendo aqui? Meu homem tá inteiro. Quando ele sair, eu quero receber ele inteiro também. Lá na porta da UBAN. O Marco Antônio saiu vivo e o Vladimir saiu morto. Eu, quando saí do Estado, eu saí com 14 processos contra mim. Muito tranquilo, porque o Estado, ao contrário de outros jornais, sempre defenderam com advogados do jornal os seus profissionais processados. No caso de chamados crimes de imprensa, era o advogado mais famoso do Brasil na área da lei de informação, que é o Manuel Seu Afonso Ferreira. Inclusive, o Manuel Seu ficou famoso quando ele ganhou da União o processo pela censura. Ele processou, o jornal processou o governo federal pela censura nos anos da ditadura, e ele ganhou e não quis em nenhum receber nada em termos de dinheiro, só a vitória moral. A vitória moral, nós estávamos certos.